Aí, o microfone aberto aí, quem quiser falar só levanta as mãos. Então, a sexta-feira, se a gente partir para o gráfico que a gente deixei marcado aqui já, qual foi a nossa operação? Aqui. Por que eu falei que aqui era um ponto interessante de compra? Porque a gente olhando esse mesmo ponto aqui nos 60 minutos, o que é que a gente observou? O mercado ele rompeu o topo anterior, porém essa pernada aqui teve capacidade para romper esse fundo aqui. Ou seja, a primeira vez nos 60 minutos, desde que ele começou seu movimento de alta expressivo, que ele teve a capacidade de quebrar a estrutura. Ele não estava conseguindo fazer isso, mas dessa vez ele conseguiu fazer. Então essa pernadinha aqui, como eu falei com vocês, era muito forte. Porém, esse fundo aqui também era muito expressivo, muito forte. Por quê? Porque teve a capacidade para segurar essa 4 quinas aqui. Então, se o mercado abrisse nessa região ou próximo, puxando para baixo, me interessaria uma comprinha, acreditando que o mercado ia defender essa região aqui e que ele ia pelo menos dar um respiro para depois ele acelerar o movimento. Confesso para vocês, né, que a gente conversou na sexta-feira, eu falei, ó, não vejo motivos para esse índice se afastar muito dessa região, nem para baixo e nem para cima. Porém, o bichinho chegou a esticar aqui quase 4.000 pontos, chegando a cair 2%. E aí eu fico meio curioso, fico meio doido, né? Sabe quando o mercado começa a acelerar assim, eu quero entender o porquê que ele está fazendo esse movimento. Procurei, não achei. Ele deu duas oportunidades aqui de fazer duas compras na mesma região. Então eu comprei aqui, ele pagou os 1.000 pontos. Na volta ficou aqui, adicionei posição e o bichão pagou 1.600. Depois ele voltou, saí do gráfico, eu fiquei querendo entender por que o bichão acelerou desse jeito. Eu não vou, acho que nem vou falar de gráfico agora, vou deixar para falar de gráfico no final. Se a gente der uma observada aqui no gráfico de 60 e colocar no gráfico de médias, o que é que ele está fazendo aqui, ó? Já rompeu 9, já rompeu 21, veio buscar a média de 50. Mas daqui a pouco eu falo de gráfico, vou emendar aqui logo que é melhor. O que é que eu comecei a observar, minha rapaziada? Que o mercado, ele tava muito expressivo, mano. Tava caindo muito forte. Eu ficava tipo, porra, por que o mercado tá caindo assim? Essa queda aqui não é normal. A gente tava até com um plano, né? A gente até conversou antes da sala fechar aqui. Tinha grande chance de ele vir buscar aqui 50%, fechar a regiãozinha que ele tava devendo. Tinha o VWAP do dia anterior aqui que dava margem para ele vir trabalhar. Era mais ou menos uns 1.000 pontos para cima. Ele ficou nesse rolê aqui, meu, vai que não vai. E aí, quando eu comecei a pesquisar e quando eu comecei a analisar, eu percebi que esse movimento expressivo não foi somente no índice, não. Esse movimento expressivo aconteceu praticamente em tudo. Vários países emergentes estavam derretendo, commodities derretendo também, sangrando forte, especificamente ali os metais preciosos, ouro, prata, tudo derretendo, aquele Deus nos acuda. E logo eu entendi o que estava acontecendo, porque eu vi o DX explodindo para cima e eu vi os mercados pipocando para baixo. Nessa hora eu entendi o que? Opa, tá rolando uma rotação de fluxo ao contrário. Ou seja, o dinheiro que estava vindo para a gente, estava saindo o dinheiro e retornando para os Estados Unidos. Só que eu fiz o que? Eu falei, vou deixar esse mercado quieto, mais tarde eu vejo o que está acontecendo. Só que eu fiquei pensativo. Por que o dinheiro está voltando para lá? Por que a grana está voltando para os States? E aí depois que eu voltei, sexta-feira à noite ali, eu fui dar uma estudada e eu descobri uma coisa. O quanto que o mercado é maravilhoso. Eu descobri o quanto que eu sou apaixonado por esse cretino aqui, por essa bagaça aqui. E agora tem um probleminha que eu também descobri, que a gente é pequeno demais no meio da multidão. O mercado ele é gigante, o mercado ele é expressivo demais. Eu falei, putz, a gente tá meio muito atrasado. E aí eu achei o motivo. Achei o motivo dessa aceleração. Esse cara foi o motivo da aceleração. Alguém conhece esse cara aí, não? Já ouviu falar desse safado aí? Novo presidente do... Substituir Jerome Powell. Acertou, miserável. Miserável, vamos aí agora. Esse cara aqui, mano. Esse cara foi o motivo do mercado acelerar. O nome dele é Kevin Warsh. Então, acostume-se com esse nome aí, porque o Trump nomeou ele como novo presidente do Fed, que vai substituir o Jerome, né? Como o Mano falou aí, a partir de maio de 2026. Mas quem é esse cara, mano? O que é que ele pensa sobre a política monetária dos States? Será que ele concorda com o Trump que é possível reduzir bastante as taxas de juros? Será que o mercado está feliz? Como é que o mercado está digerindo essa informação? Por que os metais preciosos e praticamente todos os emergentes derreteram forte e o DX pipocou para cima? E por que
teve a rotação de fluxo para o Station. Será que a gente vai continuar recebendo dinheiro lá de fora? Onde ele mora? O que é que ele come? Né? Como sobrevive? A gente vai descobrir hoje aqui no Globo Repórter. Então, na sexta-feira, eu até falei com vocês a respeito disso aqui. Comentei com vocês para ficar esperto que o Trump ia nomear alguém, o presidente do Fed, e que esse cara tinha ido na quinta-feira na Casa Branca e passou praticamente a tarde toda lá. A tarde toda trocando ideia com os caras lá dentro. E aí ele vai e nomeia aqui o Sacaninha como novo presidente do Fed. Depois de tantos meses, né, antecipando para o mercado, tantos meses falando groselha que o próximo presidente do Fed vai fazer o que eu quero. O próximo presidente do Fed vai cortar juros. Ele vai ser um cara mais dove, vai ser um cara mais mal assombrado. Para quem não sabe o que é dove, é uma expressão dada aos membros do Fed, que sempre vai priorizar o mercado de trabalho e o crescimento econômico ao invés de olhar a inflação e as decisões de políticas monetárias. Então, geralmente, esse tipo de cara, ele acredita que a inflação não é um problema. Ele sempre vai priorizar o crescimento econômico. Foi justamente o que o Jerome fez em 2021, 2022. Não foi tão legal, infelizmente, o gente acolheu esse rolê aí. Diferente do cara que é dove, é o cara mais rock, né? O cara mais mal assombrado. Ele pensa completamente ao contrário desse carinha aqui. Então, ele está sempre pensando em aumentar a taxa de juros, conter a inflação, mais ou menos isso aqui. Então, se vocês lembrarem, há um tempinho atrás, muito tempo mesmo, desde o final do ano passado, ali, mais ou menos em junho, setembro, desde que teve, na verdade, o shutdown ali do distrito, o primeiro, né, que já vai ter o segundo agora. Ele começou a falar a respeito disso aqui, que vai nomear um cara que está 100% alinhado comigo. Eu quero um cara que está olhando para onde eu estou olhando. Esse cara vai estar priorizando sempre a economia, sempre focado no corte da taxa de juros. Nos últimos meses, apareceram vários nomes aí, como presidente do Fed, que poderia mudar todo o rolê. Só que o Trump, ele ficou mudando o nome do cara. Aí um dia ele falava que era um, aí outro dia ele falava é outro. Aí é fulano, é ciclano. Ele ficou meio que cozinhando o mercado. Eu não sei se ele fez isso de propósito, não sei se alguém operava isso, mas entre quarta e quinta-feira, o nome desse cara aqui apareceu muito forte. Muito forte o nome desse cara. E foi justamente por isso que a gente teve o quê? O primeiro movimento de queda. Uma queda muito expressiva. Mais de 6 mil. Claro que depois o mercado voltou. Mas foram 6 mil pontos. O mercado acelerou e foram 6 mil pontos em linha reta. Fiquei muito bolado nesse dia aqui que a gente vendeu essa porra aqui. Eu carreguei essa opereta até aqui. Depois eu saí daqui. Peguei a compra aqui, né? Que nem peguei, avisei para vocês, mais 1.000 pontos e saí. Quando eu voltei, o mercado tinha caído 5 mil pontos e eu boladíssimo. Falei, putz, era pra deixar o soldadinho lutando, né? Era pra deixar o soldadinho aí lutando a guerra, mas não foi bem isso que aconteceu. O mercado só acelerou. Deixa eu voltar aqui. Então apareceu o nome desse sacaninha aqui. Na quarta-feira e na quinta-feira, o nome desse cara apareceu forte. O índice teve uma queda expressiva. Não foi só o índice, outros ativos também caíram. E aí eu fico pensando, né? Provavelmente alguém achou um guardanapo na rua. Alguém achou um negocinho, um papel amassado no chão. Alguém sonhou com isso, sei lá. Só sei que esse cara que fez isso aqui ganhou muita grana. E aí tem um detalhe bem interessante, né? Eu fui dar uma olhadinha aqui com a ideia desse cara. Ele já tem muita credibilidade com o mercado, muita credibilidade mesmo. Principalmente porque ele já foi membro do Fed no ano passado. Ele já participou, já votou, tudo bonitinho. Ele também já foi governador do Fed em 2006, no governo de George Bush. Na época ele tinha 35 anos, era apenas um garoto ainda, né? 35 anos. Então ele foi até a pessoa mais de menor idade, né, nomeada ali no Fed. Inclusive ele foi muito criticado por isso, né? Teve um problema ali, que ele era muito jovem para estar naquele cargo. Outra coisa, ele foi um nome importantíssimo na recuperação do mercado ali, né? Em 2008, naquela crise que teve lá. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só salvar um negócio aqui. Mensagem que aparecendo toda hora aqui. Então ele teve um papel muito interessante ali em 2008, principalmente por ele ser muito próximo de Wall Street. Ficou lá por alguns anos, renunciou ali mais ou menos em 2006, parceria do mercado. E eu li um pouco sobre sua história, sobre sua biografia. Ele jurava de pé junto
jurava pela mãe dele que ele seria nomeado presidente do Fed em 2017 pelo Trump. Que no caso anunciou Jerome. Aí jogou água no brinquedo do homem, o homem ficou meio triste, mas não desistiu não. Disse que ia continuar estudando e trabalhando e ia para cima do problema. E agora o Trump nomeou o cara. Na época, o Trump disse que ele era muito novo, tinha 45 anos, deixou ele amadurecer mais um pouco as ideias e depois ele voltava para partir ali pro mercado. E foi justamente o que aconteceu. Depois desse tempinho, agora o cara foi nomeado aí. Só que tem umas coisas interessantes, se vocês estudarem, que eu separei pra gente analisar aqui, e vocês vão entender exatamente o que aconteceu com o mercado nesses últimos dias. Primeira coisa que a gente tem que entender, dentre as opções, tinha esses carinhas aí, ó. O primeiro deles aí é o Kevin Hassett. Ele já disse muitas vezes por aí que queria muito cortar juros e não sei o que. Então o mercado ficou meio bolado assim, meio com o pé atrás, porque a probabilidade dele vencer no mercado de especulações já era muito grande, porque ele estava mais alinhado com o Trump, ele estava mais perto do Trump. E o problema é o quê? Que ele é parceiro da ADM do Trump, porque ele faz parte da Casa Branca. Como eu deixei aí, ele é diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca. Então esse nome deixava o mercado com medo. O mercado ficava, porra, esse cara aí ele pode tocar o Zara no rolê aí, na brincadeira aí. E isso colocaria em xeque a independência do BC. O BC ia ficar meio... Pô, será que vai ser independente ou esse cara vai ser um pau mandado do Trump? Deixou o mercado bolado. Outra coisa é esse Rick aí, né? Esse Rick ele é um gestor de renda fixa na BlackRock, lá do titio investidor lá, que se chama dele agora. Porém, de acordo com o mercado, ele não tinha um currículo técnico suficiente. Ele tinha pouca experiência, assim, no mercado, que eles falam no ramo de governo, né? Tinha pouca experiência com isso. E o próximo era o sacaninha aqui, ó, o Christopher Waller, né? Já faz parte do Fed, inclusive nas últimas reuniões ele estava voltando para cortar juros. Todas as reuniões que teve ele voltava para cortar juros. Era meio que para o Trump notar ele, né? Ele queria ser o funcionário do mês. Dentre essas opções, o Kevin era o melhor. O mercado ficou bolado com esse sacaninha aqui, entendeu que ele era o piruão do trabalho, porque ele ficava voltando para cortar juros e queria promoção, queria um bocado de coisa. Aí falou, não, esse cara aqui ele vai sacanear, vai ser um pau mandado do Trump também. Aí ficou um pau mandado do Trump, outro e um cara meio que voando, a galinha pulando. Dentre as opções, o Kevin era melhor, principalmente pelo que ele defende. Ele é o cara que ele quer 100% autonomia. Ele quer fazer exatamente o que precisa ser feito. Inclusive, ele criticou o Powell lá em 2021 por conta da demorar demais para agir na inflação. Disse que era para ter feito alguma coisa. E no último discurso dele, um que ele deu em público em 2010, ele disse que qualquer iniciativa de tirar a autonomia do Fed, o presidente tem Wall Street a seu favor. O que é que ele quer dizer com isso? Não mexe comigo, não mexe com o meu banco, que a minha gangue é pesada. Eu mando meus meninos levar todo o dinheiro do país no estalar de dedos. Porque os mercados vão entrar em quê? Em modo de defesa, né? Esse modo de defesa vai ter consequências muito grandes nos juros, nas ações, na dívida dos States e nos metais. E aqui já tem um código tópico isso aqui, que eu estudando eu peguei essa visão, que há um tempo atrás o Trump disse que ia nomear alguém que fosse submisso a ele. Então o mercado ficou como? Ficou com medo, ficou, aflito, já ligou o sinal de alerta. E essa aflição, os caras foi para onde? Para os metais. Partiu para ouro, prata, cobre. Justamente por isso que vocês estão vendo aí desde outubro os metais batendo recorde atrás de recorde. Só em janeiro agora a prata subiu mais de 70%. É claro que na sexta-feira tomou uma bordoada agora, mas ia fechar o mês com 70%. 70%. Aí todo mundo com medo de ser um desses três caras começou a investir pesado nos metais preciosos e trazer o dinheiro para os emergentes. Aí na sexta-feira eles descobrem que não vai ser nenhum dos três que eles estão esperando, vai ser o Kevin. E aí o mercado começa a fazer o quê? Realizar pesado. Sem medo de ser feliz. Olha os commodities aqui, ó. O prata caindo 30%, o ouro caindo 11%, o ferro caindo, o cobre caindo. A gente vê aqui DX puxando para cima sem medo de ser feliz. Os emergentes tomando bordoada. Outros países tomando bordoada ali, que faz parceria com
com dólar. Por que isso? Porque não foi nada daquilo que eles estavam esperando. Eles precificaram o mercado esperando um cara e veio outro, por isso que teve essa correção pesada. Na quinta eles corrigiram, porque estava uma especulação forte de que ia ser o Kevin, e na sexta veio uma correção mais forte ainda por conta dessa notícia. Ou seja, alguém já sabia de alguma coisa e partiu para o mercado já com esse guardanapo na mão ali, com um papelzinho que ele achou no lixo, né? Sonhou com cobra e fez uma pule. O cara fez uma pule e desenrolou. Agora vamos lá, pensa comigo. Se um país, né, um exemplo, se um país como o Brasil, que tem a autonomia do BC ali, começa a perder essa autonomia do BC, o BC começa a se sentir ameaçado por motivos de influências no governo, a gente já sabe o que é que isso vai causar na inflação e nos juros. A gente já tem noção disso. Automaticamente, todo mundo vai fazer o quê? Tira o dinheiro daqui e manda para os States, leva para outro país, para o lugar mais seguro do mundo, começa a investir em títulos, começa a investir na moeda americana. Só que agora, quem está passando por esse, quem passou no caso por esse rolê, foi a maior economia do mundo. Então, ele deixa de oferecer esse status de proteção. Deixa de oferecer o status de proteção e começa a colocar, querendo ou não, o dinheiro da galera no risco. O que é que a galera vai fazer para se proteger? Como que a gente vai se proteger se o lugar de proteção está em risco? Simples, vamos pegar o dólar, vende tudo, começa a comprar metais preciosos, começa a comprar emergentes, começa a mandar o dinheiro para fora e tira dos States. Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico do... Deixa eu abrir aqui. Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico da prata e do ouro... Eu gosto de olhar prata e ouro aqui no Invest porque eu não consigo achar um preço bacana lá no... Botar uma marca d'água aqui, um negocinho, né? Pra poder não ficar... Opa. Eu não vejo nada aqui, não vou saber quem é quem, não. Vamos começar aqui pelo Shao. O que é que os caras fez aqui? Começou a comprar ano passado, ó, desesperado, sem medo de ser feliz, pai. Ele já vinha já até de um movimento bacana de alta, mas não era um movimento de alta expressivo em 2024. Ó. Tinha seus altos e baixos, ó, 2024. 2025, quando começou a bagaceira aqui, que poderia acontecer isso, os caras começaram a comprar desesperadamente. Vamos comprar ouro, vamos desdolarizar nosso patrimônio, leva o capital para um lugar tranquilo, não precisa agonia, não precisa problemas. E aí começou a levar dinheiro pro ouro. Se a gente olhar a prata, é pelo mesmo motivo. Só que a prata ela começou até numa agressividade há pouco tempo. Começou a subir sem freio. E em 2 dias o mercado corrigiu mais de 30%. Se a gente pegar para medir aqui, mais de 30%. Então essa realização dos metais é o mercado dizendo que, opa, não era bem assim como a gente imaginava. E aqui já fica um alerta bem interessante. Esses tipos de ativo de segurança são bem tranquilos. Eles não têm essa volatilidade excessiva. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam com volatilidade excessiva. Muito agressivo, para cima, para baixo, subindo 30, 20, 10% no dia ali, ninguém entendendo nada. Aí um dia só o cara toma bordoada. Essa volatilidade aqui é por conta da galera que estava eufórica. É a galera do FOMO. A prata e o ouro tava aparecendo até o Bitcoin. Lembra o Bitcoin quando lançou? Era 15% no dia, 10% no dia, até estabilizar e ficar aí entre 3 e 5 e de vez em quando que ele dá uma aloprada. A mesma coisa aconteceu com o ouro e a prata. Então muita gente comprou no FOMO, viu o mercado explodindo, opa, bateu na 9, bora comprar que tá tudo certo, sem medo de ser feliz. E agora ó, vai tomar uma sapecada, já tá tomando na verdade, né? O cara que comprou topo, que achou que ia subir 10 mil pontos, já tomou uma sapecadinha para poder ficar esperto. E existe uma grande diferença entre o ouro e a prata. O ouro ele é um ativo de proteção indispensável para a carteira dos investidores. Então, grandes investidores têm ouro na carteira. Já a prata como é que eu posso dizer? É o ouro mais alavancado. A prata é o ouro alavancado. Então, o cara que está entrando na prata sem ter conhecimento, esse tipo de cara tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado porque quem não está acostumado com volatilidade é complicado. Mas então, beleza.
os metais reagindo a isso, mas o Kevin, ele não é aquele cara que vai deixar interferências políticas no Fed. Pelo menos é o que o mercado está acreditando e é o que o mercado está precificando até o momento. O que chama a atenção da gente é isso aqui, ó. A gente dá uma olhadinha aqui no DX. Eu vou olhar o DX por aqui, que para mim é melhor. A gente dá uma olhadinha aqui no DX. Tava fazendo um estudo nele aqui esses dias. Ó, o DX, desde que o Donald, aqui é o gráfico semanal, tá? Desde que o Donald assumiu daqui pra cá, ó, em janeiro de 2025, foi só fumo, velho. Foi só burdoada. Porque essa queda aqui, o Trump já chegou tocando os aros, né? É tarifa, é não sei o que, e começou a enfraquecer o dólar. Esse enfraquecimento do dólar fortalece os metais, fortalece as mineradoras de metais, fortalece ativos internacionais que não tem nada a ver com dólar, fortalece muito os mercados emergentes, que inclusive é o nosso caso, e já explica porque que a gente está explodindo aí para cima de 10 mil pontos sem medo de ser feliz. Então fortalece o rolê. Só que se vocês observar aqui, depois que o Kevin assumiu, o mercado estava caindo pesado, ele veio testar aqui, ó, o fundo do canal. Esse canal aqui, ó, ele começou a ser formado em 2008, logo na crise do subprime. 2008, testou aqui em 2011, quase rompeu, testou em 2014, voltou agressivo, testou de novo em 2021 ali pós-Covid, voltou agressivo e veio derretendo desde que o Trump assumiu. Só que o curioso é que ele podia, né, ter segurado as emoções. A primeira vez que ele tenta romper esse canal aqui é agora. Só que por mais que ele tentou romper o canal, a galera já tá segurando ele aqui, ó, tem um tempinho já, ó. Começou a segurar ele aqui embaixo há um tempinho e agora ele deu uma velinha ali de absorção próximo do rompimento do canal, que ele já até abriu aqui, acho que tá puxando para cima já. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Por que logo agora? Será que é uma coincidência do cara assumir o comando e o mercado já começar a querer voltar e o DX nas mínimas apontando para cima, dizendo que tem espaço para subir até as horas, tem espaço para fortalecer o dólar? Será que é isso que o mercado está a dizer? Nas últimas 2 semanas aí tomando burdoada e agora segura aí bem nessa região e começa a fazer sinais de quem quer votar e pelo visto o mercado já abriu puxando para cima aqui. Daqui a pouco a gente olha. Ele já botou a cabecinha verde ali, né? Vocês estão ligados aí? Já botou a cabecinha verde ali, ó. Tá querendo já subir. Se romper máxima aqui, vocês sabem, né? De acordo com o Price Action, ativa aí um candle comprador. E o DX pode puxar para cima. Só que não só isso que eu observei. Não só isso. Não só o DX está nas mínimas e querendo puxar para cima. Se a gente começar a observar o gráfico dos mercados emergentes aqui, por incrível que pareça, ou por mais pareça que incrível, ele também está onde? Na máxima, uma máxima de 2011 e 2021, que ele já rompeu e está trabalhando. Só que nessa sexta-feira agora, por mais que na semana passada ele rompeu, ele também está fechando com o quê? Com a vela de absorção no semanal com um volume gigantesco desde que ele iniciou seu movimento, ó, praticamente ó, o mesmo tamanho de volume, ou seja, uma absorção nos emergentes. Outra coisa que a gente tem que observar, não só os emergentes, os europeus também, um padrão um pouco parecido, geralmente é aquilo que a gente tem que ter o ar da dúvida, né? Pô, será que é coincidência tudo isso aí? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no gráfico de fluxo, só em janeiro, pai. Só em janeiro, observa aí, ó. Foi só tendência de alta. E se você parar para fazer as contas aqui de janeiro para cá, são mais de 20 bilhões de dólares só chegando pra gente aqui. Só chegando dinheiro pra gente. Ou seja, esses 20 bilhões de dólares em um mês foi o que a gente recebeu ano passado todo. Ou seja, chegou pra gente em um mês praticamente o saldo do ano passado todinho. Muito dinheiro chegando pra cá, muita grana. Na sexta-feira também, ó, todas as moedas que fazem pá com DX tomando na cabeça. E o dólar se valorizando. Sem medo de ser feliz. Puxando pra cima bem agressivo. E a partir de agora, o que é que acontece, pessoal? A gente tá fazendo análise de ciclo aqui, né? Vamos falar disso daqui a pouco no gráfico, que a gente até já tinha conversado sobre isso na sexta-feira, sobre esse movimento aí expressivo do índice que podia acontecer se ele rompesse aquela região. Então vamos lá. Aí tem esse movimento expressivo aqui nos pares de moeda.
sem medo de ser feliz. A partir de agora começa um movimento que o mercado chama de Shadow Fed, que nada mais é que uma sombra no Fed. Então, como o mercado já sabe que o Kevin vai substituir o Jerome em poucos meses, em maio para ser mais preciso, né? A gente sabe que ele só tem mais 2 reuniões pela frente. O mercado, ele não vai se preocupar mais com o que o Jerome vai falar. E o maior exemplo disso foi na quarta-feira. Se vocês observar a quarta-feira, o mercado nem ligou para a comitiva dele. Nem ligou. O mercado manteve seu movimento normal, seu fluxo. Porque o mercado não quer mais saber das falas do Jerome. Agora o mercado vai querer ficar atento no discurso e nas falas do Kevin, porque é o que vai ter mais tempo para comandar a Casa Branca. Então, qualquer coisa que ele diga por aí, o mercado vai reagir e vai fazer mais preço do que as falas do Jerome, do que as falas do titio Jerome lá. E antigamente, os títulos americanos eram correlacionados positivamente com o DX. Então, DX subia, título subia, DX caía, título caía, ficava meio nesse rolê. Mudou, tinha mudado, né? Quando o DX começava a subir, o título caía, ficou um negócio um pouco mais atrapalhado. Sexta-feira eles já voltaram a correlacionar. O DX puxando, títulos de 10 anos puxando para cima. E esse atrapalhamento, se é que eu posso dizer assim, se deu porque o Trump, pô, ele fala muita groselha, né, velho? Então é guerra, é tarifa, e isso acaba atrapalhando o desempenho da moeda. E aí chegou a vez dos emergentes, justamente por isso que o Brasil, o México, esses países emergentes, tá pipocando, surfando a onda. Mas, se por um acaso, né, de agora em diante, o mercado começar a entender que o Kevin não traz risco para eles, que ele não vai obedecer 100% o que o Trump dizer, porque ele vai ser realmente autônomo. O que é que eu estou querendo dizer? Pode ser que comece a voltar o fluxo. O dinheiro que veio começa a voltar e aí, ó, é o fim do ciclo de rotação para os emergentes. É o que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente compara os ativos que eu acabei de mostrar aqui, é justamente o padrão que a gente percebe. A gente percebe o padrão aqui justamente disso. Tanto nos europeus, nas máximas aqui, ó, pipocando para cima e aí deixa um candle de absorção no semanal, tanto para os emergentes, que também deixou um candle de absorção no semanal, quanto para o DX, que já abriu aqui, ó, puxando para cima até então, parece, né? Parece que ele já abriu aqui, querendo puxar para cima 007 aqui, mas tá fraquinho ainda. Ou seja, será que é o fim do ciclo de rotação para a gente? Será que acabou o dinheiro que estava vindo para cá? E aí, como eu falei, né? Pode ser sim que eu esteja falando muita groselha aqui agora. Pode ser que essas observações que eu fiz foram apenas coincidências. Cara, 100%. 100%. O movimento foi 100% calculado. Por isso que eu falei para vocês que quando eu comecei a estudar na sexta-feira, eu fiquei mais apaixonado pelo mercado. Falei, caraca, esse cara é alma. Eu preciso ter acesso a essas informações, cara. Não é possível, mano. Eu tenho que ter acesso a essas informações. Eu tenho que ter alguma coisa aqui pra gente ser feliz aí, né? Não? Mas a gente não senta nessas mesas ainda, né? E aí, como eu falei, pode ser sim que seja o final do ciclo dos emergentes e que agora o DX comece a valorizar novamente, porque ele tá na mínima desde 2008, no canalzinho de 2008, e que o dinheiro que veio comece a voltar para lá e finaliza o fim da rotação. Ou pode ser que aqui seja só apenas o mercado esperando para ver o que é que vai acontecer, o que é que vai rolar para tomar uma decisão. E eu esteja falando muita groselha aqui, tá tudo certo. Mas eu acho no mínimo coincidência esse movimento tá acontecendo. Uma coisa bem interessante é que a gente não pode ter viés. Isso aqui é uma leitura de ciclo, mas não é um ciclo para um dia, 2 dias. É a mudança de ciclo que acontece. A mudança de movimentação, como eu falei com vocês, né? A rotação, o fim da rotação de fluxo. Se a gente parar para observar, pode ser que seja isso que esteja acontecendo aqui para a gente. O que a gente tem que fazer? Observar. Acompanhar de perto esses ativos que eu mostrei para vocês, que a gente já acompanha, né? Acompanhar todo dia ali essa movimentação, ver como que o mercado vai se comportar a partir de agora e ver se o Kevin vai falar groselha ou se ele vai apoiar ali as decisões do mercado. Para essa semana, o que é que nós temos? Primeiro de tudo, a ata do Copom. Como eu já falei com vocês, a ata do Copom é importante e mais importante do que a própria divulgação
dos juros, porque os juros já está no preço. Ninguém quer saber do corte, não, já está no preço. O que a galera quer saber é como é que vai ser a próxima reunião. E quem vai dar pista pra gente é a ata. A gente já viu que na última, assim que acabou a reunião, eles divulgaram lá, né, o informativo e já disse que de fato, se a economia continuar como está, se a inflação continuar caindo, em março é praticamente certo o corte aqui no Brasil. Mas o que é que a gente quer saber? É 25 ou é 0,5? E quem vai dizer isso vai ser a próxima, essa ata do Copom, que é um negocinho de 8 páginas. Eu indico sempre vocês lerem. Ela sai no site do BC, então lê a porra da ata. É uma besteirinha. Essa semana tem balanços e balanços importantes aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas o do Brasil é mais importante porque são o setor bancário. Mexe diretamente com o IFNC. Vamos observar direitinho porque isso pode fazer preço. Vamos observar os dados de emprego, JOLTS, ADP e PRU. Não acredito mais em corte, juros, aumento, não. Acho que o Jerome agora quer fazer o quê? Já fiz o que tinha que ser feito, foda-se mercado, e vai segurar na marra aí até maio. Descansar, que o cara não é de ferro. E aí em maio ele passa o comando e o Kevin que assuma a bagaceira aí. E cada cachorro que faça o quê? A profilaxia da sua genitália, não é isso? Que lamba a sua... Não. Cada cachorro que faça profilaxia da sua genitália, de agonia. Tem que ficar ligado também que decisões de juros no Banco Central da Inglaterra e da Europa é importante. Por que é importante? Porque juros chama dinheiro. Dinheiro, igual se você... Juros chama dinheiro, então tem que ficar atento nessa decisão aí. Não afeta diretamente o Brasil, essa decisão, porém pode afetar a rotação, né? Assim como aconteceu no Japão. Na última semana aí que teve eles mantiveram lá os juros e aí o dinheiro acabou vindo para cá porque nossos juros é mais alto, mais atraente, né? A gente está acostumado a pagar juros mais caros e tá tudo certo. Aqui são os balanços da semana que vai sair. Chama atenção para quarta e quinta-feira. Bradesco, Itaú, Santander, ou seja, bancos, né? Isso pode acabar fazendo preço ali nos mercados. Dificilmente o banco tem prejuízo, mas é sempre importante, né? Sempre bacana ficar atento nesse rolê aqui. E aqui é o calendário da semana. Segunda-feira, como de costume, nada relevante, só o Boletim Focus. Então estamos à mercê dos acontecimentos aí e informações, as fake news, né? As coisas que vai acontecendo aí, as break news ao longo do dia. Então só ficar atento ali no calendário. Ficar atento ali na aba do Jonas ali para ver se vai sair alguma coisa relevante. Ou se de noite, né? A noite é longa ainda. Pode acontecer alguma coisa. Terça-feira sai a ata do Copom. É importante. Indico ler antes da abertura do mercado. Então o mercado já vai abrir reagindo a isso aqui. Tem produção industrial, mas como eu falei, não é tão importante para a gente, que o Brasil é fraquinho de indústria. Nosso PIB é 70% de serviço. Discursos, mas que na minha opinião não vai movimentar tanto o mercado, só se os caras começarem a descer o cacete no Kevin desde já, né? Mas acho que não. E JOLTS. JOLTS é importante, vai nos dar uma pista do PRU. É interessante pegar a visão. Quarta-feira tem ADP. ADP é mais um indicador que vai mostrar para a gente ali a direção do PRU. É ficar atento nele. Tem PMI no Brasil, mas geralmente o mercado não liga muito para o nosso PMI, mas tem PMI nos States. Esse PMI aqui é importante porque é o fechamento do mês, não é mais o semanal. Quinta-feira, pedidos contínuos é importante também, porque aqui vai sair a média. Então na terça-feira a gente tem JOLTS, ADP e a média. Aqui já disse para a gente a direção do PRU, é ficar atento aí. Balança comercial aqui no Brasil, nos States de dezembro. E sexta-feira tem um queridinho, o mais querido de todos, que é o PRU. Então, meus amigos trade, é aquilo que eu tava falando com vocês, né? Vamos ficar esperto, vamos monitorar o mercado aí, vamos ver como é que ele vai se comportar, até porque se confirmar essa rotação de fluxo, ó o DX. Coincidência ou não? É válido ou não? Tô mentindo ou não? Ficar esperto aí nas commodities, ver como é que ela vai se comportar. O mercado acabou de abrir, então só tem aí 40 minutos de mercado, tem muita coisa para acontecer aí a madrugada toda. Mas por mais que o mercado acabou de abrir, a gente já vê o quê? Os emergentes que estão abrindo aqui, tomando a sapecada do dólar, aqui tá ganhando, mas os outros aqui, o mundo
tudo tomando essa pecada do dólar. Os emergentes, os que fazem pá ali no DX, né? O que tem peso no DX, já tá tomando essa pecada do dólar. E aí eu pergunto para vocês, isso é coincidência ou o mercado ele já sabia dessa porra e calculou? Boa pergunta, né? Vamos lá, time grande. Que é o que eu tô aqui, hein? Olhando o gráfico aqui agora, o que é que a gente tem? Eu já marquei, né? Eu quis antecipar aqui, não quis deixar para tomar o tempo. Mas o que é que acontece? Sexta-feira, a gente conversou sobre a movimentação aqui do mercado, nos 60 minutos. Movimento expressivo, quebra de estrutura, segurou na região, voltou para testar na FIBO e toma. Só que agora, o que é que acontece? Isso aqui confirma pra gente um certo movimento meio que expressivo. Porque nos últimos dias, o que é que eu mostrei para vocês sexta-feira? Que o mercado ele vinha numa tendência de alta muito boa, muito forte por sinal, e vinha construindo o que? Ó nos 60 minutos. Agressão com volume, tá vendo? Correção sem volume. Agressão com volume, correção sem volume. Agressão sem volume, correção forte com volume. Correção sem volume, agressão com volume, ou seja, o mercado agora parece que eles estão de fato querendo reverter o movimento. Ele já perdeu a região dos 180 aqui, 800 mais ou menos, que eu falei que era relevante, uma zona de defesa dos compradores. Se ele perdesse essa região aqui, o mercado ia abrir margem para uma correção mais profunda, e foi exatamente o que aconteceu. Basta a gente observar onde ele parou. É uma correção na média de 50. Tá segurando as emoções aqui, o volumezinho tá legal até então. E sexta-feira a gente teve essa confirmação. O mercado ele acaba de sair do modo de continuação da tendência de alta, e agora ele entrou em que modo? Distribuição / ajuste do preço. Isso mostra pra gente que a partir de agora a gente tem que ficar esperto com a euforia de compras. Igual tava o quê? A semana toda que passou aí. Mercado abriu, comprou, gain. Abriu, comprou, gain. Puxou um pouco para baixo, segurou, ancorou em média, gain. Desce por um minuto, gain. Pô, tá aparecendo um gênio da lâmpada mágica. Quem tentou ir contra, tomou bordoada, mas a gente tá aqui conversando aqui o tempo todo. Se o mercado puxar, não vai contra. Foi o que eu disse desde a Arca de Noé para vocês, né? Se ele for para riba, desce o tempo e vai a favor. Não tem negócio de agonia, porque o bichinho tá ligeiro. Então, nos 60 minutos, olha o que ele fez. Já veio buscar a média de 50. Porém, ele tá fazendo o que aqui? O processo de respiro na média de 50 dos 60 minutos. Amanhã, eu não sei o que é que vai acontecer de madrugada, mas ele precisa, né, pegar força na 9 e na 21 para romper essa 50. Se ele quiser romper, ó, tá autorizado. A 9 tá logo aqui na cara, abre, puxa um pouquinho para cima, lateraliza e toma. Se ele quiser romper, tá? Se ele quiser romper essa região em seguida. Ou seja, nesse tempo gráfico aqui, no tempo gráfico de 60 minutos, ele ainda tá na tendênciazinha de alta. Por mais que ele já quebrou a estrutura aqui, bonitinho, mas ele tá na média de 50, que é aquele pullback mais profundo que a gente já conversou. Se romper aqui, pai, já era. Já foi, Merry Christian, e ele também está autorizado a romper a média de 50 já. Se olhar no 15, Big, aí lascou tudo. Por quê? Porque ele já rompeu, foi tudo, tinha que romper. 9, 50, 200, já quebrou estrutura, já confirmou, já voltou para trocar polaridade, já mostrou estrutura de alta. Não tem pra onde correr. No 15 minutos, ele já mostrou isso aqui pra gente. Então, toda alta que o mercado fizer a partir de agora, a gente tem que ter um motivo claro, tem que ter uma boa justificação para a gente comprar. A gente volta a operar nos mods normal, se é que eu posso dizer assim. Como assim os mods normais? Evitar compra, evitar rompimento, no caso, né? O mercado rompeu. Calma, filho, espera ele trocar a polaridade, confirmar para a gente pegar a compra. Evitar comprar no meio de caminho. Ou, por exemplo, o mercado, vou dar um exemplo aqui, até no 15 mesmo, vai. O mercado deu uma acelerada aqui, ó. Opa, rompeu tudo aí, a média para cima. Aí você vai comprar, toma na cabeça aí, ó. Por quê? Não esperou voltar, testar a região e para voltar a subir. Comprou antecipado. Então tem que esperar agora esse tipo de movimento. Até porque, como eu falei, repito, não temos mais a certeza se a gente vai continuar recebendo a rotação de fluxo que a gente estava recebendo. É um ponto a se observar. Principalmente porque grande chance da gente começar a cortar Julius, né? Grande chance disso aí. Outra coisa, evita operar meiuca. Sexta-feira eu bati nessa tecla com vocês aí, pessoal. Evita meiuca. Espera o mercado chegar na região.
Por isso que a gente estava de boa. Então pegamos uma opereta aqui, outra opereta aqui. Aqui em cima não indiquei compra. Falei que não era interessante, mas ativou um craquezinho aqui, ó, ou venda no caso. Ativou um craquezinho aqui, ó, stop de 100 pontos. O mercado pipocou para cima, então fizemos boas operações sexta-feira. Mas evita operar aqui, ó. Quando eu começar o bololô assim, sai fora, irmão. Espera o mercado romper ou trabalha extremidades. No máximo, no máximo, do máximo. Nos 5 minutos, então, quero nem pensar. Se a gente olhar os 5 minutos aqui, que ele já desgraçou, foi tudo. Já foi 200, 400, já quebrou e amassou. Já foi embora. Ou seja, agora é ficar esperto e operar com cautela. A gente já tem 2 tempos gráficos confirmando que como é que fala? A reversão de tendência. Confirmando a venda. Só que o 60, por enquanto, ele está na média de 50 e ainda é comprador. Mas se por um acaso amanhã ele rompe essa 50 e troca a polaridade, aí, pai, já era. É só ser feliz e acompanhar o bichinho. No gráfico diário, ele está distante da média de 9, ou seja, tem espaço para correção até o 179,5. Mais ou menos isso. Mas detalhe, lembra que eu falei que para na sexta-feira o mercado tinha que romper abaixo da mínima da 20, porque seria interessante, que seria a primeira vez depois de todo o movimento que ele ia estar perdendo 2 mínimas. Não foi isso que ele fez. Ó. Ele fechou praticamente, ó, na região da 20, no pavio. No pavio. Tem que observar isso aí direitinho. Olha o gráfico semanal como ficou aí, ó. Um volumezinho interessante, aos moldes que a gente viu lá, os emergentes, os europeus e a ativação no DX. O mercado era sincronizado, time. Não é de bolo, não é aleatório, né? Agora é ficar esperto para ver se vai rolar essa correção, para a gente ir com ele sem medo de ser feliz. Mas qual é o macete? Vou vender? Não, vou ficar só vendendo. Não, não é assim. Não é assim, pai. Tô falando para você ficar esperto. Quando o mercado estiver apontando venda, você não queria aloprar, pô. Vou comprar, não. Ele vai romper, calma, filho. Porque quem tentou fazer isso na compra aqui já sabe, né? Só tomou na tarraqueta. Na venda, pode ser que seja a mesma coisa. O que é que a gente precisa ver? Analisar, fazer aquela leitura para o dia, ver aquela movimentação, né, que o mercado faz, esperar aquela quebra de estrutura ali no tempo gráfico menor e partir para cima do problema sem medo de ser feliz. Sem agonia, sem alopração, só de boa. Beleza, time grande? Agora vamos conversar, falar comigo. Ô, mano, Cada cachorro. que lamba. Quer acabar com a porra da minha gravação, né? Tropa de elite aí, reina, pô. Então, deixa eu te falar um negócio. Um exemplo. Acompanhando também, né? O mês de alta que a gente teve, fechamento de mês, se a gente for olhar, os bancos realizaram bastante, né? Tanto que o FNC terminou em baixa e tudo. Então, a gente também teve esse movimento acelerando aí por conta dessas realizações, correto? Não pode se dizer também, né? Também. Mas geralmente é os caras já ligados no que vem pela frente. Exatamente. Os caras sempre estão à frente É um pé à frente, né? Os caras é foda. Exatamente. Mas é isso. Amanhã fazer um excelente dia. Vou levezinho, porque vai ser meu primeiro dia na sala, então vou... Exatamente. Sem agonia, sem aloprar, sem... Vou só com 30 contratos. Boa. Ô, Vitão, de Ops. fato ali fazer as marcações na prática não vai fazer? Até esqueci de mostrar. Eu já fiz. Vamos lá. Bem lembrado aí, pô. Mais uma vez eu fiz para testar se vocês estavam o quê? Atento, né? Vamos lá. Marquei esse fundo aqui, ó. Esse fundo relevante, porque lá nos 60 minutos, o que é que nós temos aqui nessa região? Era a defesa da continuidade, deixa eu travar aqui os estudos. Era a defesa da continuidade do movimento de alta. Então, se por acaso o mercado romper essa região, já era. Tanto que ele defendeu aqui com unhas e dentes. Então, deixei ele marcado, por quê? Porque na sexta-feira ele já rompeu, já buscou a região mais abaixo que eu tinha, já trocou polaridade no fundo anterior e tá querendo aqui se engraçar para baixo. Por enquanto, né? Por enquanto. Querendo se engraçar para baixo nos 5 minutos. O que é que eu vou esperar para amanhã? Essa região que ele tá aqui, que eu já marquei, o ajuste tá logo aqui, mas é uma região de meiuca. Meio de caminho essa região aqui. Vou evitar trade nessa região. Vou buscar por onde aqui? Venda nessa regiãozinha de máxima aqui.
A depender, isso aqui vai depender de como está a direção do mercado amanhã. Temos a madrugada toda para ele trabalhar aí, mas essa região para mim é uma região relevante de venda. Se por um acaso ele pedir arrego aqui, vai ser bom, vai ser interessante. Esse divisor aqui é dessa pernada toda aqui, ou seja, é o limite que ele tem para subir. Para eu pensar em compra a partir daqui, eu preciso que ele rompa essa regiãozinha aqui, troque a polaridade para fazer aquele movimentozinho bonitinho de alta. Se ele chegar aqui, ficar encebando, falhando, pedindo arrego, e eu ver que o mercado tá com a direção apontando para baixo, vou com ele sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. Esse fundo aqui, eu evitaria buscar operetas aqui, a não ser se amanhã tiver tudo no positivo. Mas eu evitaria, eu esperaria rompimento, voltar para testar para eu ir com ele. Lembrando, o spread tá muito caro, time, muito caro. Ou seja, qualquer movimentação que você fizer aqui, que você pegar, olha, um craquezinho aqui, ó, stopzinho, ó, 230 pontos, velho. Muito caro, mano. Então, aquilo que eu falei, se o cara tá operando com um contratinho, né? Dois contratinhos dá para reduzir a mão, mas o cara que opera com um, o stop tá muito caro. Meu conselho é o mesmo dessa semana. Vai pro simulador, fica de fora, porque o stop tá muito alto. Pode ser que machuque mais, né, mano? Aí você pega uma operação ali, vamos supor que o seu stop é 300 pontos no dia. Uma operação que você pega já bateu o stop já de 300 pontos, então não é interessante. É ficar esperto para quem opera com um contratinho. Se amanhã ele continuar com o spread caro, meu conselho é, fica de boa. Fica de boa. Se vocês pegar para observar aqui, ó, de uma porcentagem para outra, nós estamos falando, ó, de 4.000 pontos. 4.000 pontos. A gente pega aqui nossa planilhazinha aqui, ó. A gente pode observar que as movimentações ultimamente não está sendo menos que isso. É quase 2% aí todo dia, cara. Olha aí, ó. Não teve um dia aqui que ele bateu menos de 1, só aqui. Mas quando você olha nesse dia aqui, entre a máxima e a mínima, o bichinho trabalhou muito. Mas olha aí, ó. 3%, aí esse dia aqui fechou no 0 a 0, não sei nem por quê. Foi dia 19. Mas olha aí, 2%. Mas quando você olha aqui, ó, da mínima para máxima, você vê uma diferença de 2.000 pontos. Ó, a mínima aqui nesse dia que foi 0 a 0, cadê? A mínima foi 600 e a máxima 800. Até aconteceu alguma coisa aqui que eu não vou nem olhar no gráfico. Mas o bichinho tá mal assombrado. Olha o gráfico de pontos. Olha aí quantos pontos o bichinho tá andando por dia. 3.000, 6.000, 2.000, 1.000 meu, com 1.000 teu, tá vendo, hein? Muito. 4.000, ou seja, muito expressivo o movimento. Então tem que ficar... Você gosta, né, Diguito? Tem que ficar ligeiro com essas movimentações aí. Então vamos lá. Essa região aqui não vou operar. Esse fundinho aqui, ó, eu marquei pegando lá de trás, que ele já tinha respeitado aqui. E aqui a porcentagem está nesse topo. Aqui em cima, a região de topo, ó, não mudei, deixei ela marcadinho lá em cima. E vou ficar observando como que ele vai se comportar aqui nesse meio. Aqui é meu ponto de venda. A depender de como esteja amanhã, pense em compra nessa região. Mas se estiver apontando para baixo, não vendo. Porque aqui ele já confirma a troca de polaridade nos 60 minutos. Se ele romper esse fundo aqui, ele confirma a troca de polaridade nos 60. Aí para mim ativa o movimento mais forte de baixo. E aí é ficar esperto. Se ele romper aqui, para mim, aí lascou tudo. O mercado vai apontar para baixo aí. E o próximo alvo dele é aqui embaixo, ó. Claro que tem a porcentagem. Tem a média de 9 que está por aqui. Tem uma POC nessa região que eu deixei marcadinha aqui. Mas não confiando muito. Não confiando muito. Caso contrário, é essas regiões de baixo aqui eu não mudei. É os fundinhos que ele foi deixando na tendência de alta. Lembrando que esses fundinhos aqui é fraco. Não foi testado ainda. É ficar ligeiro para com isso aqui. Fechou, meus amigos? Tu já mandou já esses estudos já no grupo lá? Já mandei. Top, obrigado. Vou até mandar de novo aí. Se tiver 2, já é a mesma coisa, mas eu vou mandar mesmo assim. Mas bota aí no gráfico de vocês aí, vai analisando direitinho. Vê de onde eu marquei aqui, ó. Apesar que não tem erro não, né? Marquei a velhinha aqui, ó. Essa aqui tá muito grande, essa região, porque a velhinha aqui foi bem agressiva lá atrás, ó. Lá, ó, eu marquei daqui, ó. Então tava bem agressiva a região, eu marquei. Pelo 1 minuto aqui, então, tem um velão ali que eu falei, ixi, vou marcar essa vela aqui mesmo, que pode ser que fique menos pior. Marquei o topinho ali. Aqui também marquei pelo 1 minuto, por conta da região que tá muito agressiva. Então, meus amigos trade, basicamente é isso aí, velho. O que eu vou esperar para amanhã é isso aí. E amanhã é o que? Semaninha de ouro, ou seja,
É seguir o plano, não precisa encher a mão, é fazer uma gordurinha nessa semana agora, para na outra a gente já pegar ali com o dinheiro que o mercado deu pra gente e começa a trabalhar. Tira nosso risco e vou olhar aqui agora, né? Nem olhei. Ô, Vitão, eu Ops. sei que dá muito trabalho, né? Mas, se o cara conseguisse todo dia fazer esse estudinho de, sei lá, de 20 a 40 minutos no máximo, ia ser top, né? Exatamente, vocês têm o computador pra isso, né? Não, mas é que eu não entendo nada ainda, né? Então. Poxa, aí você tá me humilhando, cara. Que humilhação é essa, cara? Não, mas é Vai verdade. chamar do professor Girafales, né? Porra, me humilhou. Não entendo nada, quer dizer, 100 aulas lá, o cara veio sem me break. Porra, me senti até. Valeu, Barbada, tamo junto aí. Amém. Amém, a gente volta. Pega um assunto aí que tu nunca ouviu falar perfeitamente na vida, pra ti até tu Cara, eu vou te captar a falar, informação e entender, né, cara? eu sou ruim, viu, mano? Eu sou um cara filho da puta, velho, sério mesmo. Não é querendo me gambar, não. Mas, tipo assim, tu entende de cirurgia? Se você me der um livro, uma pessoa de cobaia. Não, mas aí, claro, tu vai estudar até tu aprender, mas se o cara falar pra ti agora, tu não vai. Não, Agora, cara, não. Outra coisa, né? mano, ô, Cris, eu posso falar um negócio? Claro, mano. Ó, um exemplo, ó, eu tô no mercado desde 2019, né? Eu vou falar uma parada séria, assim, não tô nem desmerecendo o Vitão, porque eu já maratonei todas as aulas do YouTube lá, viu, Vitor? Tem um bocado ainda, mas eu passei o dia todo, vou chegar tardendo. Mas vou te falar um negócio, quer ver a melhor coisa, velho? Por mais que a gente tenha um mentor igual o cara aqui, igual o Vitor, tal, não sei o quê, irmão, pega para tu estudar sozinho algumas paradas assim e vai anotando, vai tirando as dúvidas quando tiver desse negócio. Eu cresci demais, velho. Eu cresci demais. Sabe por quê? Eu vou falar um negócio. Você começa a desenvolver habilidades próprias, tá entendendo? No sentido de, pô, eu tô vendo isso aqui, e isso daqui Vitor mostrou, eu tô vendo a mesma visão que eu tenho, o Vitor tem. Então isso é muito massa. Mas, velho, se quiser, tipo assim, eu tô falando assim nesse sentido, porque tá todo mundo aqui para se ajudar. Se você se sentir sozinho para bater resinha ou para estudar, pode chamar, pô. Eu mesmo tô maratonando os vídeos de Vitor lá, engolindo, velho. Tá, então. Não, mas aí é que tá, meu. Eu já olhei todas as aulas, só que o que acontece, cara? Eu não entendo. Tipo assim, ó, eu não entendia nada, não entendo muito bem ainda de macroeconomia, essas questões de notícia, do footprint. Agora, tipo, questão de price action, beleza. Mas é que nem eu falei, só que como eu nunca tinha estudado isso, até entrar na cabeça, cara, e como o cara já fez muito curso, muita aula de coisas erradas, até tu se intoxicar e aprender o certo. Eu tô no mesmo processo para desintoxicar. Aí por isso que eu comentei, tipo, pô, se todo dia o cara tivesse, vamos dizer assim, esses estudos junto, né? É cansativo, mano. É cansativo. É cansativo, muito né? cansativo, sabe? Você parar aqui, porque nunca é 20 minutos, mano. Tipo assim, o Vitão chegou falando aqui que ia ser um negócio de rapidinho, que não sei o quê. Meia hora. Você tá entendendo? Então, assim, mano, um exemplo, a gente aqui, todo mundo é uma comunidade, todo mundo segue, ele comentou, velho, quiser, abre aí depois, né? Tipo assim, mano, vou estudar, tal, não sei o quê, a gente vai estudando junto, pô. Todo mundo tá no mesmo objetivo aqui. Quer ganhar dinheiro, faz parte da sala. Eu, particularmente, sou a mesma coisa, velho. Todos os dias eu estudo. Eu não paro de estudar, porque eu só trabalho com mercado, eu só vivo de mercado. Eu não tenho outra coisa para fazer. Então, quando eu não tô operando, eu estou estudando. Entendendo? Que tá falando que é Marcos Vinícius. Então, assim, eu conheci Vitor, na verdade, através de um amigo meu que falava muito bem dele. Eu já via os negócios, então eu falei, cara, vou testar, vou estar lá e tal. E só pelos vídeos eu já fiquei o conteúdo, velho. Top. Então, assim, eu estou em transição. Tirar as coisas que eu tinha da minha mente, eu até mandei os vídeos para ele operando. Então, tipo assim, eu quero tipo assim, parar. E o que eu falo, não é falta de fazer dinheiro. Muitas vezes é falta de estar no ambiente certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Tá entendendo? Então, tipo, para fazer 25 pau na semana e na semana seguinte eu não consegui performar bem. Então, o que é isso? É falta de uma sala, falta de um mentor, falta de você estar com alguém, tá ligado? Mas a gente tá aqui todo mundo para o mesmo propósito, mano. É estudar e ganhar dinheiro. E ser feliz. Exatamente. Cara, agora eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, sem resenha nenhuma. Galera, sabe aí. Acho que o melhor estudo que a gente tem é a sala, mano. É, bom. Sabe por que a sala? Vamos lá, sexta-feira com o mercado rolando. Antes do mercado abrir, a gente faz o quê? Toda a leitura. Toda a leitura exatamente como a gente faz lá, como eu ensino pra vocês. Quando o mercado abre,
a gente só coloca em prática e vai vendo as movimentações ao vivo, mano, ao vivo. Que acho que isso aí é a melhor coisa que tem, sem resenha nenhuma. Replay ajuda, já falei, cara, você tem que fazer replay. Não para gravar, mas para que o gatilho fique fresco na mente de vocês. Um craquezinho, uma absorção, não sei o que, ficar fresco no juízo. Para quando aparecer no gráfico, você, opa, eu já vi isso aqui acontecer, eu já vi esse filme, eu já vi o sacaninha bater ali e voltar. E aí fica top. Só pra gente encerrar aqui, rapaziada, rapidão, ó, vendedor, tá? Ibov virou, tamo vendedor. 8 milhas na venda. 8 milhas na venda. Tem 25 milhões 594 mil na venda e apenas 16 milhões na compra. Ou seja, o mercado já virou, tá? Pelo menos as opções já viraram. Agora é esperar o quê? Ver se de fato isso aqui vai se concretizar ao longo do dia, ao longo da semana. Aí, Vitão. Oi, amigo? Tu faz esse cálculo como aí? Boa noite a todos. Aí eu tava na igreja, eu cheguei agora, velho. Fala, Molina. Amém. Aqui é de opções, mano. Tem que pegar as opções da B3 e dividir uma pela outra. Um dia eu mostro com mais cautela pra vocês lá no outro grupo. Show, tamo junto. Mas basicamente é isso aí, pai. Estamos negativos. E o que o Marco falou aí é top. Vocês estudar entre vocês, fazer um curso entre vocês, fazer um curso não, pô. Um replay, fazer estudos. É top, É rapaziada. estudo entre a gente, pra gente É só top. bater, sabe? É, tipo assim, ninguém sabe mais que ninguém. A gente tá aqui todo mundo no sentido assim, exemplo, pô, o Vitor é o cara que dirige a sala. Então, a gente puder aprender entre a gente, conversar, tá de boa, pô. Eu acho que, por exemplo, eu estudo todos os dias. Aquela questão de tempo também, né, cara? Eu sei que o Vitão tem bastante gente e tudo mais tal, daí às vezes, vamos dizer assim, quem tá mais avançado puder dar um apoio a mais, assim, de visão pro cara que tá mais começando, né, já ajuda bastante, né? Ajuda, mano. Mas aí eu te digo uma coisa, se você jogar qualquer dúvida lá e eu não ver na hora, se eu não te responder na hora, vai chegar uma alminha trabalhosa e vai falar... É assim, mano. Te digo, cara, te digo. Isso aqui é uma família, né, cara? A família, cara. Família. E esse é o intuito, velho. Todo mundo ganhar dinheiro. E vou dizer assim, cara, eu também tô desde 2019, né, 20 opções binárias, mas, ó, meu, o que tem aqui, ó, de conteúdo, não querendo encher a bola do Vitão, né, mas, tipo assim, cara, o que realmente, assim, tu passa